Ok. O chifre pequeno aí, né? Concluiremos hoje quem de fato deva ser enxergado como chifre pequeno de Daniel 8, verificando as causas de o chifre pequeno ser o papado e não Antíoco Epifânio. Bora lá. Nós estudamos aí a história básica das escolas de interpretação. A alegorista, tá alegoreista aí, né? Mas tá errado. A preterista, a escola futurista, né? E nós verificamos um pouco do método historicista, né? Essas foram aí os raciocínios, os estudos que nós desenvolvemos na aula passada. Nós focamos aí na dicotomia histórico-crítica, né? Histórico-crítico são os camaradas que o método de interpretação deles é criticar tudo e dizer que tudo está errado. E aí você tem que se virar para provar que os caras estão certos. Enquanto você não provar que você está certo, eles estão certos, porque eles são os críticos. E assim vai. E nós mostramos como que ela está contra, né, o método histórico-gramatical, que é o que nós utilizamos para a interpretação das profecias. E concluímos com a importância do paralelismo profético, né? A gente vai continuar nesse caminho aí do paralelismo profético. Bem, estão careca de saber já que em Daniel capítulo 2 nós temos a profecia cuja as partes do seu corpo são de partes diferentes, cabeça de ouro que representa a Babilônia, peito de prata que representa a Medopérsia, ventre de bronze que representa a Grécia, as pernas de ferro que representam Roma, e os pés de ferro e barro, que é Roma, mais os 10 povos bárbaros que invadiram a Roma, fizeram a Roma cair, e aí então sobra aí a Roma ocidental, que vira a Roma papal junto com os povos bárbaros, né, os europeus, a União Europeia, que é o momento que estamos vivendo. E depois disso viria o reino de Cristo, né? A gente vê também Daniel capítulo 7, que é a mesma profecia, só com símbolos diferentes. O leão é o símbolo da Babilônia, que bate com a cabeça de ouro. O urso é o símbolo da Medopérsia, que bate com o peito de prata. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa a Grécia, que bate com o ventre de bronze. O animal terrível e espantoso representa as pernas e os pés de ferro e barro e ferro, né? E depois a gente vê que surge um chifre pequeno, né? Então tem lá os 10 chifres na cabeça do quarto animal, que é Roma. Esses aí são os povos bárbaros, lombardos, zigodos, burgúndios, germânicos, érulos, vândalos, ostrogodos, suevos, anglo-saxões e francos. E aí, no quarto animal, que é Roma, surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o papado, tá? É um reino pequeno que surge em Roma. E aí 3 povos bárbaros atacam o papado, crescem contra ele, né? E nesse ataque eles são derrotados. E o papado derrota então os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E a partir do ano 538, o Papa se torna supremo quando ele ataca os ostrogodos. Então, o papado, ao atacar os ostrogodos, já se torna supremo, os outros povos bárbaros se submetem a ele. Ainda já falamos também com a questão da conversão de Carlos V, que ajudou nesse processo, e que esses povos bárbaros também já tinham tido influência cristã antes, então foi mais fácil submeter a Roma chamada cristã, que de cristã tem nada, né? E aí o papado começa agora a dominar, tá? Isso é Daniel capítulo 7. Daniel 7, verso 25, ele menciona o período de domínio papal, né? Que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a gente vê em Daniel 11, verso 13, que tempos quer dizer ano. Então, se ele dominava um tempo, dominava um ano. Se ele dominava 2 tempos, mais 2 anos. Meio tempo, mais meio ano. Só que o ano naquele período não era o calendário gregoriano, que ainda não existia. O calendário gregoriano passa a existir lá em 1582 a 1585, com o Papa Gregório. E o calendário antigo, então, era o calendário judaico,
de 12 meses de 30 dias. E nós temos, então, 360 dias no ano. Então, se eu tenho um tempo, eu tenho um ano, eu tenho 360 dias. Se eu tenho 2 tempos, eu tenho 2 anos, eu tenho 720 dias. Se eu tenho meio tempo, eu tenho meio ano, eu tenho 180 dias. E quando você soma tudo isso, vai dar 1.260 dias, que é exatamente o período da supremacia papal, tá? De 1.260 anos. Por que eu digo de 1.260 anos? Porque dias em profecias representa anos. Você vai ver isso em Ezequiel 4, versos 6 e 7, números 14 e 34. Então, nós temos 1.260 anos de supremacia papal, que começa no 538, quando eles atacam os ostrogodos, tá? E se estende esses 1.260 anos de supremacia papal até 1798, quando Berthier, chefe das tropas de Napoleão, prende o Papa Pio VI a mando de Napoleão Bonaparte. E assim acaba o período da supremacia papal. Então, a gente entende que a profecia é paralela. Daniel 2 e Daniel 7. Cabeça de ouro é o leão, peito de prata é o urso, ventre de bronze é o leopardo, pernas de ferro e os pés de barro e ferro com 10 dedos é o animal terrível e espantoso com 10 chifres. Mas também a profecia acrescenta alguns detalhes que não tinha em Daniel 2. Ela, por exemplo, coloca as fases da Babilônia, uma fase com asas, outra fase sem asas, com o coração humano. Fase com asa na mão de Nabucodonosor, que era veloz em conquistar reinos. Fase sem asas e com a mente humana é a fase aí dos seus descendentes, que eram reis carnais, que queriam saber de guerrear. Nós vemos aí o peito de prata, que não tem muita revelação do que é, mas já o urso, ele nos revela pelas 3 costelas que a Medo-Persa derrotou a Lídia, Egito e Babilônia. Ela se colocou em pé de um de seus lados para exemplificar que os persas eram mais fortes que os medos, sendo que os medos e os persas eram 2 povos que se uniram. No ventre de bronze é a Grécia, a gente só vê a Grécia, mas já no leopardo a gente vê mais detalhes. É a Grécia, mas ela põe 4 cabeças e 4 asas para apontar que depois da queda da dinastia de Alexandre o Grande, vai subir 4 novas dinastias dos 4 generais da Grécia. Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco, as dinastias desses homens. Depois a gente vê as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Assim a gente vê 2 fases, o ferro e depois barro e ferro. Roma pagã, só o ferro. Roma papal, com a Europa, barro e ferro. Aí a gente vê um animal com 10 chifres aqui, com dentes de ferro, representando essa parte de Roma pagã. E aí a gente vê um chifre pequeno surgindo, que é a fase papal. E ele domina ali entre os povos europeus, como a gente já viu. Em Daniel 2 vem a pedra, que é o reino de Cristo. Em Daniel 7 tem o juízo, tá? Que vai fazer que o papado seja destruído e a União Europeia seja destruída sem auxílio de mãos. Tanto a pedra como o juízo faz isso, né? Aí a gente entra em Daniel 8, que é o foco do nosso estudo, que é uma outra profecia paralelística, que deve estar do lado dessas profecias também. A gente vê um carneiro de 2 chifres. Nós já vimos que esse carneiro de 2 chifres representa os reinos da Média e da Pérsia. Os medos eram um chifre menor, porque eram povos mais poderosos, né? Eram mais velhos, né? Eu coloquei menos novos, aí fica meio estranho, né? Eram mais velhos e menos poderosos. E a gente tem os persas, que eram mais novos, só que eram mais poderosos, por isso que é um chifre maior. Aí vem um bode voando, que representa a Grécia, o chifre notável, a dinastia de Alexandre o Grande, e ele acaba derrotando este carneiro, ou seja, a Grécia vence a Medo-Pérsia. Bem, em seguida, o bode perde o seu chifre notável. O seu chifre notável se quebra. Isso está a nos ensinar o fim da dinastia de Alexandre o Grande, né? E quando acaba a dinastia de Alexandre o Grande, diz a Bíblia que nasce 4 outras dinastias na cabeça desse bode, que é uma representação aí das 4 dinastias dos 4 generais. A Cassandrina, a Lisímaca, a Seleucida e a Ptolomaica. Como a Bíblia diz, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o chifre.
e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então aí tem uma representação dos 4 chifres saindo para os 4 ventos do céu, as nuvenzinhas como os ventos do céu. Nós vimos aí que isso representa que o Império Greco-Macedônio foi dividido em 4 partes. Tá? Uma parte do norte, do sul, do leste e do oeste. Na parte do norte domina Lisímaco, na parte do oeste Cassano, na parte do sul Ptolomeu, na parte do leste nós temos os Seleucidas. Então é isso que representa a profecia, as 4 dinastias. Agora, prossegue que depois desses 4 chifres, sobe um chifre pequeno, que é o foco do nosso estudo hoje. Esse chifre ele se move para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. E depois ele ataca o céu. Bem, quando a gente coloca a profecia de lado aí, né, Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, a gente vai ver que Daniel 8 não tem representação para a Babilônia. E já mencionamos que era porque quando Daniel recebeu a profecia, já estava no final do reino da Babilônia. Então não havia nem sentido de ficar mencionando ela. Agora, em Daniel capítulo 2, a gente tem o peito de prata representando o Medo-Pérsia. Em Daniel 7, a gente tem o urso representando o Medo-Pérsia. E a gente tem o carneiro representando a Medo-Pérsia em Daniel 8. Em Daniel 2, a gente tem o ventre de bronze representando a Grécia. Um leopardo com 4 cabeças em Daniel 7, representando a Grécia. E agora, em Daniel 8, ele mostra 2 fases da Grécia. Uma fase aí que era o comando de Alexandre, que é esse bode aqui com seu chifre notável, só que quebra o seu chifre e sobe 4 outros chifres para os 4 ventos do céu, para as 4 direções aí dos pontos cardeais. Então, esses 4 chifres aqui é para a gente compreender e associar com Daniel capítulo 7, em que tem 4 cabeças do leopardo. Então, você vê o paralelo correto. Obviamente, os próximos reinos que se seguirão, que se levanta depois da Grécia, tem que ser Roma. Então, nós temos Roma pagã e depois Roma papal com a Europa. E em Daniel capítulo 7, você tem isso. Você tem Roma pagã, né? O animal terrível espantoso, que era Roma pagã, e de repente é invadida por 10 povos bárbaros. Só que esses povos bárbaros fazem com que a Roma imperial caia. E aí quem começa a governar, né, o império acaba sendo o bispo de Roma, tá? Que é o papado aqui. E a profecia descreve essas 2 fases, o animal sem chifre, o animal só com 10 chifres, e depois o animal com um chifre pequeno, que derruba 3 chifres e fica com mais agora 8 chifres, com o chifre pequeno. Então a gente vê Roma pagã e Roma papal. E aí surge a pergunta, em Daniel capítulo 8, quem deveria ser esse chifre aqui? Obviamente, pelo paralelo, da mesma forma, deveria ser Roma pagã e papal. Só que há controvérsias. Nós vimos na semana passada que a escola alegorista, ela entende que nada é literal, nada é como se lê. Logo, o chifre pequeno não pode ser Roma. Porque entenda, se ela não fala de nada literal e Roma é literal, aí não vai dar certo. Então, não tem ligação literal com o tempo ou como uma questão histórica. Então, o chifre pequeno pode ser qualquer coisa, qualquer significado útil, em qualquer tempo, para a escola alegorista. Para a escola futurista e preterista, acontece o seguinte, a futurista entende que parte da profecia se cumpre no primeiro século. E um pedaço dela é jogado para o futuro. A parte que acontece no primeiro século se refere ao chifre pequeno. Eles põem para o chifre pequeno como Antíoco Epifânio, que é a mesma perspectiva dos preteristas. Tá? Então, é importante aí a gente estar de olho aí nessas escolas aí, né? Agora a gente vai focar um pouquinho mais no preterismo e verificar aí o pensamento deles, que a gente viu semana passada, vamos rever hoje para a gente entender qual é a problemática aí, como que a gente vai contrapor, qual é a resposta para a gente contrapor, né?
duas respostinhas básicas aí, mas a gente precisa ver. Então, a escola preterista, ela entende que parte de toda a profecia ocorreu no passado. De modo que... não, entende que toda a profecia ocorreu no passado. De modo que o chifre pequeno tenha que ser Antíoco Epifânio. Então, o preterista, ele não tem nada para o futuro. Ele entende, então, que toda a profecia, tá, ela ocorreu no passado. E uma vez que ela ocorreu no passado, já era. E onde é que eles vão encontrar apoio? Eles vão encontrar apoio em Antíoco Epifânio. Para eles, o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Então, o chifre pequeno não é Roma para preterista. Se as coisas ocorreram tudo no passado, então o chifre pequeno não pode ser Roma, porque Roma está mais para frente. Tem que ser o cumprimento em algum momento do passado. Seja por profecia, como queira Alcazar, que foi o que inventou aí o preterismo, ou uma história antiga, como ensinava Broto e Acosta, que eles ensinavam lá a Vaticinio ex eventum, né? Que não tem nada a ver com profecia, mas foi um livro escrito depois que ocorreram os eventos. Bem, a escola preterista, ela olha as profecias de Daniel 2, 7, 8, até a Grécia junto conosco. Porque todos os acontecimentos vão se alojar ali no passado. Então, se eles vão se alojar no passado, acabou, tá tudo ok. Tá? É daqui para frente, né, o quarto reino, é que eles vão arrumar a sua dificuldade aqui. Né? Então, a escola crítico-histórica, são esses que atacam, né, o nosso posicionamento, eles ensinam que a profecia, que após as 4 dinastias surge um chifre pequeno, os preteristas fazem-no sair de um dos chifres, isto é, da linhagem de Seleuco. Então, para eles, o chifre pequeno sai de um dos chifres. E se um dos chifres eram os 4 generais da Grécia, obviamente esse chifre tem que ser grego, não pode ser Roma agora, né? Então, nós temos lá os 4 chifres. Então, se o texto diz de um dos chifres, semana passada até mesmo o Bruno leu, né? De um dos chifres, sobe um chifre pequeno. Ora, se sobe um chifre pequeno de um dos chifres, ele tem que ser da Grécia. Porque o bode é a Grécia, os 4 chifres representam as dinastias, e quando fala que de um dos chifres subiu um chifre pequeno, então de uma das dinastias subiu um chifre pequeno. Então não pode ser Roma. Então eles apontam para Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epífanes, né? Você vai encontrar nomes diferenciados desses caras antigos aí, né? Vamos lá, então o chifre pequeno para eles nasceram da linhagem Seleucida. E houve um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio IV, que ele fez algumas coisas que parecem muito com a descrição profética. Né? Esse chifre é entendido pelos preteristas como Antíoco IV Epífanes ou Antíoco Epifânio, rei da dinastia Seleucida, reinou ali na Síria, ali, né? E ele reina como vassalo de Roma. Roma mandava nele, né? E ele era um subalterno. Numa tentativa de helenizar ali a Judéia, ou seja, de transformar a Judéia no pensamento grego, ele invade Jerusalém para implantar o culto a Zeus no templo. Ali ele sacrificou porcos, né, no altar, mas ele foi derrotado por Matatias e os seus na revolta dos Macabeus, morrendo tempos depois de câncer. Tá? Então, o livro apócrifo, o livro dos Macabeus, vai mencionar um pouquinho dessa luta dos Macabeus contra Antíoco, né? E a Igreja Católica, como não quer que o dedo da profecia indique o seu nariz, ela tem que apontar para Antíoco Epifânio, né? Tanto porque Alcazar, que inventou o preterismo, é jesuíta católico, né? Então é exatamente para a profecia sair do indicador dela, sair da igreja e ir para outro lugar. E vai acabar indo para Antíoco Epifânio. Nada mais agradável que incluir o livro dos Macabeus
para mostrar a história de Epifânio e depois fazer um paralelo nos comentários da Bíblia Católica para o livro dos Macabeus. Pois não, Bruno? Aparentemente, Antíoco Epifânio teve algum sucesso, né, nessa sua empreitada em colocar alguns cultos gregos lá, porque no livro de Macabeus, eu não lembro se é no capítulo 6 ou no capítulo 9, tem lá uma feitiçaria bem nos moldes gregos, né, de um peixe gigante, meio que falante, e um anjo manda, eu não lembro quem era o personagem ali do livro, mas um anjo manda ele pegar algumas tripas, o sangue do peixe que o atacou e fazer uma feitiçaria lá. Então isso aí é bem coisa grega, né? É, para mim não estava nos Macabeus. Está nos Macabeus essa profecia? Eu não Não lembro. tá, eu vou pesquisar aqui até o final eu te mando, peraí. Para mim estava em outro livro. Para mim estava em outro livro. Mas, enfim, de qualquer maneira, você entende por que da inserção desse livro, desses livros, né, que são dois, a primeira e a segunda Macabeus, no catolicismo, exatamente para justificar esse aspecto. Então, veja que a Igreja Romana, a milenária Igreja Romana, está preocupada com Daniel 8. De modo que o adventista precisa debruçar-se e dominar pelo menos os pressupostos básicos dessa profecia, porque os romanistas estão vendo isso como algo preocupante, né? E aí, então, a gente vai prosseguir aqui no pensamento deles aí, né? Quando você faz um paralelo com a profecia, parece mesmo que Antíoco se encaixa com as descrições. Então, veja lá, um chifre pequeno que saiu de um dos 4 chifres. Antíoco é um rei tosco da família Seleucida, um vassalo de Roma. Se ele é da família Seleucida, ele é de um dos 4 chifres. A gente vê também, ele cresce para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. A gente vê aqui uma expedição militar dele no Egito, que está no sul. Ele vai para a Palestina, ali no Oriente, e chega em Jerusalém, um pouco mais para o sul, né? Terra Formosa. A gente vê aí também, ele atinge o exército dos céus e pisa as estrelas. Aí você vê que o Antíoco, ele ataca Jerusalém ali e mata diversos judeus. O verso 11, ataca o príncipe do exército e o santuário. E aí você vê que ele destitui o sumo sacerdote Jazão, colocando um outro cabra lá no lugar dele e tal, e ele profana o santuário, né, com os sacrifícios imundos e tudo mais. Aí a gente vê as 2.300 tardes e manhãs, que eles vão inventar, que são os 1.150 dias, a gente vai mexer nessas coisas mais para a semana que vem, se Deus quiser. E aqui, no 8:25, ele é quebrado sem esforço de mãos, e o Antíoco morre de câncer. Então, parece que Antíoco é o cumprimento da profecia de Daniel 8. E isso leva os críticos históricos, né, a dizer o seguinte, que Daniel, capítulo 1 até o 6, foi uma profecia escrita posterior, com bobeira e tudo mais, que o que vale mesmo é Daniel capítulo 8. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso exatamente porque Daniel capítulo... você não consegue provar o chifre pequeno, que é Antíoco Epifânio, de Daniel 1 até o 7. Você não consegue, pelo contrário. Você vai apontar para Roma e eles falam, Roma, então é Vatinia ex evento, foi escrito depois. Então não tem nada a ver com Antíoco. O que foi escrito mesmo, Daniel na época, foi Daniel capítulo 8. Então os caras partem para esse tipo de... Tobias. E aí, então, a gente prossegue aí, né, nesse caminho aí. Vamos lá. A gente vê o paralelismo aí, né? Cabeça de ouro é Babilônia, o leão é Babilônia no 7, e no capítulo 8 não tem representação. A gente sabe que é Babilônia. Peito de prata é Medo-Persa, o urso, no capítulo 7, é Medo-Persa, o carneiro é Medo-Persa. A gente tem aqui o ventre de bronze, que é a Grécia, o leopardo, que é a Grécia, o bode, que é a Grécia.
a gente tem as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, em Daniel capítulo 2, que é Roma e Roma papal com a Europa. Em Daniel capítulo 7, a gente tem um animal terrível e espantoso com 10 chifres, que é Roma, e aí os povos bárbaros que invadem ela, e depois a gente tem o surgimento do chifre pequeno, que é o papado. Em Daniel capítulo 8, a gente tem um chifre pequeno, que ele vai para o sul, oriente, terra formosa, e depois ele ataca o céu. Se a gente vê dois movimentos, um movimento horizontal, um movimento vertical, né? Não é razoável também entender que em Daniel 8, o chifre pequeno seja o paralelo de Roma pagã e Roma papal, a primeira fase Roma pagã, a segunda fase Roma papal, faz muito sentido isso aí. Vamos dar oportunidade para o Bruno aí. Vai lá, Bruno, fala aí, meu irmão. Não, era no que você falou um pouquinho antes, que eles falam que até o Daniel 7, né, escreveram depois, e só a partir de Daniel 8 que vale. Eles utilizam como argumento também, porque os capítulos anteriores meio que foram escritos em terceira pessoa, né? Por exemplo, se você pegar Daniel 7 lá no verso 1, lá fala, no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel, ou seja, está falando Daniel como terceira pessoa. Já se pegar o capítulo 8, ele fala no ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel. Então tem essas diferenças. Eu já vi sobre isso também no livro do Isaac Newton, ele comenta sobre isso também. Inclusive, ele disse que acredita que os primeiros sete livros foram escritos por Esdras, ou Neemias, eu não lembro qual dos dois, e aí os outros três, sim, foram por Daniel. Não, forçado, forçado. Nós vimos um pouco sobre isso no estudo sobre Daniel, a gente já viu isso aí, né? A gente verificou que os primeiros 7 capítulos aí, né? A gente tem o primeiro capítulo em hebraico, né? Até o 2.4a, e depois 2.4b até o 7, são escritos em aramaico. E aí depois ele muda para o hebraico novamente no capítulo 8. E aí então que os caras vão falar, por que essa diferença, né? Essa diferença de pessoas, né? E essa diferença de pessoas, estou dizendo, né? Primeira pessoa, terceira pessoa, né? E também a diferença da língua, né? Então, eu sugiro que vocês voltem lá no estudo, tá lá no grupo, dê uma olhadinha no grupo para ter uma pálida ideia, para saber mais ou menos aí qual foi o posicionamento apresentado aqui, né? Então, a gente sugere aqui que esse chifre pequeno, Daniel 8, tem que bater com o restante da profecia. Essa é a importância do paralelismo, tá? E a gente vai verificar isso aqui agora. A partir de agora, a gente começa o estudo mesmo. A gente começa agora a contrapor o pensamento aí desses caras que estão atacando aí a profecia, querendo esfacelá-la, querendo mudar, né? Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui nesse caminho. Olha, quando você vai para Daniel capítulo 7, você tem um leopardo com 4 cabeças representando a Grécia. Ok? Aí, no Daniel 7, o próximo a vir é um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, e depois sobe um chifre pequeno. Você vê um animal em 2 fases. E, obviamente, esse animal que sobe depois da Grécia não é Antíoco Epifânio. Os 10 chifres não dá para casar, o dente de ferro não dá para casar. Então, aqui tem que ser Roma, em Daniel capítulo 7. E o chifre pequeno, obviamente, tem que ser o papado, que sobe na cabeça do quarto animal, e o quarto animal é Roma. Então, Roma em 2 fases. Roma pagã, aí quando a Europa invade ela, aí, né? Roma pagã na Europa, que ela dominou também ali, né? E depois vem o papado, que domina ali, junto com a Europa. Em Daniel capítulo 8 ocorre o mesmo fenômeno. Nós temos aqui uns 4 chifres que se casa com o leopardo e, obviamente, depois dos 4 cabeças vem Roma, obviamente aqui tem que vir também, Daniel capítulo 8.
E aqui mostra duas fases também. Um chifre que tem um caminhar horizontal, que ele vai para o sul, ele vai para o oriente, depois ele vai para a Terra Formosa, que é Jerusalém. E depois ele faz um outro movimento. Ele sobe e ataca o príncipe do céu, ele ataca o céu. Então, o movimento horizontal e o movimento vertical são duas fases do mesmo reino. Então, o primeiro característico para mostrar que é o papado, tá? Então, a gente vê isso perfeitamente. Duas fases, o reino em duas fases, o reino em duas fases, o reino em duas fases. Roma pagã e Roma papal. Bora lá. Chifre na horizontal, chifre na vertical. Isso aqui é interessante, tá? Só que eu tirei do livro Estudo sobre Daniel, tá? O diagrama, né? Ele vai falar sobre isso, que é importante a gente notar isso. Carneiro, bode, o chifre pequeno aí, eles agem tudo na horizontal. Mas aí, esse chifre pequeno agora faz um caminho na vertical. É diferente o caso. Horizontal, eles estão andando tudo aqui plano, agora vertical ele faz um ataque diferente. Ou seja, isso mostra uma mudança de comportamento. Vamos dar uma olhada aí melhor nesse aspecto. O texto de Daniel 8, verso 9, diz assim: de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. Então nós vemos um caminho horizontal. Desceu para o sul, foi para o oriente, foi para a Terra Formosa. O que isso representa? Né? Bem, expansão territorial de Roma pagã. Roma foi para o sul, cresceu muito, foi para o oriente, cresceu muito, foi para a Terra Formosa. Vamos mostrar de outra maneira aqui para vocês possam entender. No livro também Estudo sobre Daniel, ele mostra esse gráficozinho, e aí ele mostra aí, né, no verso 9, aí, o chifre pequeno, ele vai para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, num caminho plano, né, que é a primeira fase do chifre pequeno. Aí diz assim: crescer para o sul, oriente e Terra Formosa é a expansão territorial de Roma pagã, como se vê no mapa do domínio imperial. Então vamos lá. Tudo que esse negócio rosa é Império Romano. Roma está onde está o chifre aí, ó. Tá onde está a estrela aí também da Rosa dos Ventos. Ali está a Itália, onde está Roma. O chifre pequeno está ali. A Bíblia diz que ele cresceu para o sul. Dá uma olhada que o sul foi dominado mesmo, que é todo o norte da África ali. Ele dominou tudo. Então cresceu para o sul. Ele cresceu para o Oriente também. O Oriente ali é o leste, correto? E ele cresceu para o Oriente. Veja como é que ele domina o Oriente. E diz a Bíblia que ele também foi para a Terra Formosa, que é ali na Palestina, Jerusalém, correto? Ele dominava. Na época de Jesus, quem é que estava dominando lá? Eram os romanos. Jesus faz aquele momento até mesmo da moeda, né? Dai a César o que é de César. É imperador romano. Herodes era o tetrarca que estava lá e era pau-mandado dos romanos. E assim sucessivamente. Bruno? Já vi algumas argumentações de que não saiu o chifre pequeno, não saiu de um dos chifres, mas de um dos quatro ventos. A gente só vai entender Já isso aí vi. no final. Isso é verdade, Bruno. Essa deve ser a compreensão do texto bíblico. O texto bíblico ensina isso. Só que Inclusive, eu estava pegando várias versões aqui para comparar, exatamente, porque a minha fala de um dos chifres, só que tem várias que não fala que é de um dos chifres. mas também E não aí eu fala já que é vi no dos hebraico. ventos. Então, não fala que é dos ventos, só fala de um deles. É E aí, só no hebraico que você vai ver isso. exatamente, pelo hebraico demonstra. Não, beleza, desculpa o spoiler. Vamos lá, não, fique na paz. Isso é bênção. E eu fico feliz por você já estar mais ou menos antenado com isso. É assim que tem que ser mesmo. O objetivo é esse. Então, voltando aqui, a ideia dele crescer para o sul é ele vir dominar o norte da África. O Oriente, ele dominar todo o leste aí, né? O Oriente. E aí ele também cresce para a Terra Formosa, tá? Jerusalém, Palestina aí, tá?
Agora, olha só a coisa interessante. Ele muda a atitude. Ó. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Agora o ataque já não é mais horizontal. O ataque agora é vertical, ele sobe para o céu. Atacar a estrela, ele subiu para o céu. É a segunda fase de Roma, que é a papal. Por que ela ataca o céu? É porque agora não é só político. É um caso religioso o ataque. Roma papal é um ataque religioso. Então, olha só a coisa interessante. O ataque agora, em Daniel capítulo 8, não é horizontal. Expansão territorial de Roma pagã. Agora, o ataque é vertical. Isto é, um ataque religioso paralelo com as blasfêmias do chifre pequeno em Daniel 7. Daniel capítulo 7 fala que o chifre pequeno tinha olhos como de homem e boca que falava blasfêmia. Então, essa boca blasfema, que proferirá palavras contra o Altíssimo, é o que é descrito aqui, nesse ataque que ele faz para o céu. As blasfêmias do papado é que ataca o céu. Que blasfêmias, ué? Vamos lá. Nessa outra imagem aqui, a gente vê o trabalho que eles fazem, né? O chifre pequeno exalta-se, e aí ele ataca os céus. E aí as estrelas do exército, ele lança por terra e as pisa, né? Um trabalho aí na vertical. Vamos ver as blasfêmias. Só Deus pode perdoar pecados, pois ele é o ofendido. Então, vamos lá pensar nisso aí. Belisquei a Romélia. Vou pedir perdão para a Cristina. Certo ou errado? O que vocês acham? Obviamente que não. Por que eu não posso pedir perdão para a Cristina do beliscão que eu dei na Romélia? Por que será? Difícil a pergunta, é? A ofensa não foi para Cristina, foi para Muito bem. A ofensa não foi para a Cristina, a ofensa foi para a Romélia. Eu tenho que pedir perdão para aquele a quem ofendi. De modo que você só deve pedir perdão para aquele a quem você ofendeu. Se ofendeu o Bruno, eu tenho que pedir perdão para ele. Agora, toda vez que a gente peca, a gente ofende a Deus. E o perdão dos nossos pecados devem ser pedidos para Deus. E ele que é ofendido pode liberar perdão. Uma vez que o papado diz que você pode ir até os padres, ir até um confessionário, e lá você pode receber o perdão, eles estão se colocando no lugar de Deus, porque Deus é ofendido. Ora, eu cometi um adultério, eu vou pedir perdão lá pro padre? Peraí, cara, não tem nada a ver com isso. Tem a ver a minha esposa, minha família e Deus, porque ele foi ofendido. Então, queridos, é uma blasfêmia dizer que algum ser humano pode perdoar pecados, tá? Inclusive, essa conversa de confessionário é uma desgraceira, né? Uma desgraceira. Pensa aí, por exemplo, uma mulher indo contar suas fantasias sexuais para um padre no confessionário. Ai, padre, então, o Zequinha, aí foi assim, padre, o padre tá lá excitado, velho. Tá de brincadeira. Como é que o cara nessas condições pode cuidar do... Não dá. Nós temos que confessar para Deus. O Bruno menciona aqui que os padres ameaçavam as mulheres para que fizessem sexo com eles, senão contariam seus segredos. Contariam segredos cambal. Eu vi um padre que morreu, que contou isso aí, que revelou isso aí, ela ia para a Inquisição. Filha, era considerada bruxa. Eu não ia contar o segredo pro marido, não. Ia matar a mulher. Não, tu não quer ter... E ele falou que era um seguro segredo. Porque elas não contavam, né? Tinha relação com os padres e ficava ali. Muito filho que nasceu era filho de padre, né? Inclusive, eu li um livro aqui, esses tempos aqui, de um cara que era filho de um padre aqui. Bem interessante a história, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, quando a gente peca, a gente ofende a Deus. Deve pedir perdão para Ele. Ele é o único que pode perdoar. Agora, o papado diz que você pode pedir perdão para eles aí, ó. Olha que coisa doida.
Isso aqui é a foto do site Vaticano, tá vendo? Vatican.va, né? E aqui nós temos aqui um decreto da penitenciária apostólica, tá? Aqui é o link, de onde eu tirei. E aqui você vê lá, com o qual concede o dom das indulgências por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude. Onde foi essa jornada? River. Olha aí, ó, no Rio de Janeiro, meu irmão. Foi essa jornada. Então os caras vieram trazer indulgências para cá. Então aí, ó. Poderão alcançar a indulgência plenária e pena temporal para os próprios pecados. O que é indulgência, gente? Um papelzinho com direito ao céu. Né? Um documento que a Igreja Católica oferece que dá direito de receber perdão de todos os pecados. Cara, isso inexiste na Bíblia, cara. Isso é uma heresia absurda. Vai você ficar dependendo de papelzinho para perdão dos pecados, vai queimar no fogo do inferno, meu irmão. A gente não pode ficar nessa aí. Não existe isso, não há um verso da Bíblia dessa conversa de indulgências. Foi um mecanismo que a igreja criou para ganhar dinheiro na Idade Média. E hoje está trazendo isso. Só que, olha o argumentinho deles. O Lutero estava certo, porque a indulgência não pode ser vendida, ela tem que ser doada. Agora eles doaram a indulgência. Pois é, faz uma grande xerox, beleza? Passa no mimeógrafo. Os caras são tão antigos que tem mimeógrafo ainda, né? E aí entrega pro povo. Cara, vai nessas aí que vocês vão se lascar se ficar dependendo de papelzinho, tá? A Bíblia fala que o perdão dos pecados só vem por meio da fé em Cristo Jesus. Então isso aqui é heresia, né? É engano, inexiste na Bíblia. É heresia. É a blasfêmia, é o ataque que ela faz contra Deus. Por que ela faz um ataque contra Deus? Porque ela desvia o povo de Cristo, o único que pode prover perdão dos pecados, para volver o povo para um papelzinho que a igreja pode prover. Então o povo deixa de buscar na fonte verdadeira e genuína e passa a buscar na fonte que Satanás sugere, né? Porque só pode ser uma mente satânica para inventar um negócio desse aí. Tá? O que mais que a gente vê aqui? Olha aqui, ó, a história dos concílios mencionando sobre como eles enxergam o papado. Né? Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, finalmente tu és outro Deus na terra. Né? E age como? Age como? No momento que diz que você pode pedir perdão para eles, age como Deus, está se colocando no lugar de Deus. Outros ataques que ele faz ao céu é que Deus desceu do céu para escrever os 10 mandamentos. Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra e entrega para Moisés. Primeiro mandamento, não ter outros deuses. Segundo mandamento, não ter imagem de escultura, nem adorar. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento é guardar o sábado, o dia que Deus descansou. Quinto mandamento, honrar os pais. Sexto mandamento, não matar. Sétimo mandamento, não adulterar. Oitavo, não furtar. Nono, não dizer falso testemunho. E o 10º, não cobiçar. Aí o papado, conforme a profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, ele muda os tempos e a lei. Veja a blasfêmia em Daniel capítulo 7, e essa blasfêmia, esse ataque ao céu vai ser visto, esse ataque à lei de Deus vai ser visto quando o chifre pequeno ataca o céu. Porque ele atacou a lei do céu, a lei que Deus deu para os seus filhos. A lei de Deus foi atacada. E como é que eles atacaram? Eles mudaram a lei de Deus. A lei de Deus, eles tiraram o primeiro mandamento, que diz não ter outros deuses, e colocaram no lugar amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque como eles introduziriam os deuses gregos para dentro da igreja, eles tinham que agora justificar a presença deles. Então a ideia é amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode ter outros deuses, mas tem que amar a Deus acima deles. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura, não dava para manter. Então os caras tiraram esse mandamento. Ficou 9 mandamentos. Eles pegaram o último, que era não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Os camaradas dividiram em 2. Não desejar a mulher do seu próximo, não cobiçar as coisas alheias. E aí os caras, então, mexeram na lei. E outra mudança que eles fizeram é a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Como é que ocorre essa mudança do dia de guarda do sábado para o domingo?
A princípio, ela ocorre com os romanos perseguindo os judeus. E ao eles perseguirem os judeus, os cristãos já começaram agora a ficarem meio encafifados com isso. Porque uma das formas de se reconhecer um judeu era a guarda do sábado, mas o cristianismo também guardava o sábado. E aí, então, Constantino para a perseguição, e no dia 7 de março do ano 321, olha aqui, ó, dia 7 de março, o imperador romano Constantino I decreta que o dia do sol invicto, né, solis invicti, dia do sol vencedor, né, é o dia de repouso em todo o império. Então, Constantino é quem faz isso aí, tá? Neste dia, né, na história, o imperador Constantino I, ele passa ele cria, né, a sua famosa lei nacional, né, a sua lei do Domingo Nacional, né, no dia 7 de março do ano 321, né? Então, várias páginas podem mencionar esse aspecto aí, né? E o que aconteceu? Quando Constantino estabelece o domingo como dia de guarda, o domingo passou a ser respeitado ali em todo o Império Romano. Agora, olha só que coisa interessante. A igreja, a partir de então, se une a Roma e Constantino começa a fazer legislações, alguma mudança. Inclusive, é ele que conclama o Concílio de Nicéia, no ano 325. E esse Concílio de Nicéia estabelece agora o domingo como dia de guarda dentro do catolicismo. Então, o catolicismo, ele estabelece o domingo como dia de guarda, como dia da ressurreição de Jesus, mas isso aí é conversa furada, né? Isso é conversa... o dia 7 de março, não é verdade, né? Fez aniversário, essa capirotagem aí, né? 1.700 anos. Então, no ano 325, estabelece ele como dia de guarda na Igreja Romana. E a Igreja agora diz que é o dia de Jesus Cristo e tal, né? Aí passa o tempo, no ano 380, Teodósio Imperador decreta a Igreja Católica Apostólica Romana agora como a religião do Império, né? Faz com que ela se torne romana. E aí, gente, todo tipo de coisa ruim acabou entrando dentro do cristianismo, né? Por meio do papado, né? Que é um falso cristianismo. Então a gente vê essas blasfêmias, eles mexendo na lei de Deus, eles mudando essas coisas. De modo que a gente consegue encontrar um paralelo, né? Perfeito aqui. O ataque ao céu é ele atacando as coisas de Deus, é um ataque religioso, já não tem a ver com vitória política e dominação territorial, tem a ver agora com ataque religioso, um ataque contra Cristo e suas leis. Como Daniel capítulo 7, verso 25 diz. Daniel 7, verso 25 diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, correto? Destruirá os santos do Altíssimo, as pessoas que o papado matou ao longo da história, né? E diz ainda, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E ele mudou a lei. E tem essa característica que não dá para se atribuir, por exemplo, no paralelo ao Antigo Epifânio, né? Mudou o tempo e a lei. E os santos lhe foram entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essas foram as estrelas que foram lançadas e pisadas por eles, né? Mas vamos lá prosseguir aí. Bem, aí então a gente chega a compreender que ele ser destruído sem auxílio de mãos, ele ser destruído sem auxílio de mãos, ele ser destruído sem auxílio de mãos, se refere aí ao mesmo paralelo, veja, que ele é destruído sem auxílio de mão também no capítulo 8. E, gente, essa expressão é mencionada no capítulo 2, falando da pedra. Você vai ver o juízo também, que destrói e não tem mãos humanas, né, que faz ele cair. E aqui você vai ter a repetição, sem auxílio de mão ele é quebrado, ele cai,
correto? Ah, eu coloquei o príncipe aqui, não era o príncipe, era o chifre que tinha que cair, né? Ah, que ele lançou por terra, enfim. Vamos embora lá, eu fiz errado isso aqui. Agora eu quero dar uma entrada aqui na língua hebraica, mas antes de entrar na língua hebraica, a gente vai ter que entender um pouquinho dos pronomes aqui, né? Então vamos lá. A principal função dos pronomes é substituir o nome. Ele tem outras funções, mas é substituir o nome. Então, por exemplo, aqui, ó, nomes masculinos no singular, o pronome é masculino, singular. Então aqui, ó, o Éder comeu. Agora eu vou substituir o Éder por um pronome. Pronome pessoal do caso reto, ele. Ele comeu. Tem que ser masculino, porque o Éder é masculino. Ou o Senhor. O Senhor é masculino também. O Senhor comeu. Agora, se o nome, né, o substantivo, é feminino, singular, o pronome tem que ser feminino, singular. Sandra comeu. Então, ela comeu. Agora, o pronome pessoal do caso reto, feminino. Agora, aqui, por causa que o substantivo é feminino. A senhora comeu, né? Agora, quando for mais de um nome com masculino, se tiver um nome masculino, o pronome é masculino plural. Isso na língua portuguesa, né? Então, Éder e Sandra se amam. Eles se amam. Então, tem que ser masculino. Os senhores se amam, né? Minha filha pode falar, os senhores se amam. E aí o quarto, né, que é mais de um pronome, mais de um nome, né? Sem ter masculino, só nome feminino, o pronome é feminino plural. Então, Sandra, Adassa e Noemi, né? Se amam. Elas se amam. Beleza. Essa característica, galera, se cumpre também em outras línguas. E no hebraico tem isso. Só que o hebraico tem algumas peculiaridades, algumas características diferentes da nossa. E há um momento em que se usa um numeral feminino, numeral aqui nem tem gênero, né? Numeral aqui é neutro, né? Mas usa-se um numeral feminino com um substantivo masculino. Ou um numeral masculino com um substantivo feminino. E isso acontece. Quando isso acontecer, o predominante será um deles. E a gente vai verificar isso aí nas questões gramaticais do hebraico aqui. Vamos lá. Agora tem que chamar os doutores aqui, né? O texto diz assim, ó: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Quando você olha na língua portuguesa, a maior parte das versões traz de um dos chifres. Em algumas versões traz corretamente de um deles. Essas são as melhores versões. A da Thompson, eu acredito que é essa versão, tá? De Daniel, capítulo 8, verso 9. Ao ela mencionar, eu acho que vai mencionar de um deles. Isso, a da Thompson está correta, de um deles, tá? É o que está lá no hebraico. Vamos lá verificar isso aqui. Então, ó, o texto hebraico não tem a expressão dos chifres no verso 8. Então, o que tem aí na Bíblia de vocês, se tiver no verso 9, tá? Se tiver no verso 9, não tem a expressão dos chifres no verso 8. Quer dizer, não tem no verso 9. Espera aí. Não tem no verso 9. Deixa eu corrigir isso agora. Então, voltando aqui ao que nós estávamos trabalhando. Não tem dos chifres no verso 9. Quando fala lá, de um dos chifres saiu, essa expressão dos chifres não tem. Essa aqui, ó, dos chifres, não tem no hebraico. Isso é um acréscimo, obviamente, intencional, a meu ver, porque acabou ficando nas versões aí do modo geral, tá? Porque o modo geral enxerga como antigo epifânio, então é interessante que ele saia de um dos chifres. Então não diz, a Bíblia não diz que ele sai de um dos chifres. Então, a gente tem que tirar de um dos chifres do verso 9. O que vai aí no lugar, então, aí? No hebraico,
ele diz, de uma deles. É o seguinte, esse uma aqui não é artigo, tá? É que é um numeral feminino. No hebraico, o numeral pode ser masculino ou feminino. Ele é de acordo com a pessoa que usa, tá? Então, eu coloquei como artigo ali, que é parecido, tá? Então, o texto hebraico diz assim, ó. De uma deles sai um chifre pequeno. E é interessante, porque tem uma palavra feminina e uma palavra masculina. E isso aqui é que vai ser intrigante. Porque nós temos aqui antecedentes. Antecedentes que é chifres, antecedentes que é ventos do céu. E aí? Ele vai subir da onde? Dos ventos ou dos chifres? Vamos lá. Segundo os estudiosos, isso se chama concordância quiástica. Essa característica de usar um numeral feminino com um substantivo masculino. Chama-se concordância quiástica. E aqui, ó, estão as fontes doidas aqui, né? Tem umas em inglês que é melhor aqui, né? Mais fácil. Francês, alemão, né? Então é melhor aqui as inglesas, essa aqui e essa aqui, né? Em que explicam a concordância quiástica. Então são vários caras falando dessa concordância quiástica, provando isso que a gente vai mostrar agora. Então, olha o texto. O texto diz assim, ó, os gramáticos têm chamado esse fenômeno linguístico de concordância quiástica, quando tem o feminino com o masculino, né? Quando o numeral masculino é usado com o substantivo feminino, ou o numeral feminino é empregado com o substantivo masculino. Assim, embora o número 4 seja masculino em forma, ele funciona como feminino. Então, veja, o número não é o que determina. O que vai determinar é o substantivo que o acompanha. Então, diz assim, ó, embora a palavra hebraica para ventos seja uma forma feminina, no versículo 8, ela funciona como masculina, porque é usada metaforicamente para as direções da bússola quando unida aos céus. Isso aí está nesse livro aqui, Estudo sobre Daniel, e eles põem essa imagem aqui para a gente entender melhor esse casamento. Learba ruho, que é para os 4 ventos, aí é feminino. Aí ele põe aqui, ó, dos céus, que é masculino. Esse aspecto aqui deve fazer, essa união deve fazer com que ele seja entendido como masculino, por causa desse masculino que o acompanha. É essa concordância quiástica aí, né? Essa aqui, ó, rimim, que é de, né? Aquela ideia de. Ha'ahat, né? Que é de um. Só que esse é feminino, né? É um numeral, mas ele está no feminino. E aí você vê que tem mehen, esse ren aqui é o pronome masculino, né? Deles, né? Então, ele deve ser entendido como masculino. De modo que, quando você vai para o verso 9, né? Aqui é o verso 8 e aqui é o verso 9. Quando você vai para o verso 9, o deles está em paralelo com os ventos. De modo que quando ela usa deles, está se referindo aos ventos. Então, o chifre tem que sair de um dos ventos e não de um dos chifres. Então, o bode engrandeceu sob maneira, em sua força quebrou-se um grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, esse deles aqui se refere a esses ventos dos céus. E por conta daquele fenômeno lá, da concordância quiástica,
isso aqui vai ter sentido de masculino por causa dos céus aqui. Então, esse deles tem que se referir a isso. E os chifres aqui é feminino, então não pode se referir a chifres. Vamos lá. Deixa eu voltar a explicação aqui, porque teve uma interferência aí. Vamos lá. Então, vamos lá. A concordância quiástica é, na língua hebraica, deveria ser tudo masculino. Então, por exemplo, deveria ser, os 4 numeral deveria ser masculino, aqui deveria ser masculino, e aqui deveria ser masculino para ser masculino. Ou ser feminino, feminino, feminino. Só que há um fenômeno gramatical, chamado concordância quiástica, que eles põem o numeral masculino com o substantivo feminino e acompanhado com o complemento desse substantivo aqui como masculino. Tudo esse feminino aqui passa a ser entendido como masculino por causa desse dos céus. Da mesma forma que de uma, que eles falam dela seria, né? Não, aí vem para deles. E esse deles, ele está com o dos céus. De modo que quando esse deles é mencionado, está se referindo aos céus. Então, o bicho tem que subir, o chifre tem que subir de um dos ventos. Tá? Como essa concordância quiástica transforma esse ventos do céu tudo em masculino, esse deles não pode se referir a chifres, porque chifre no hebraico é feminino. Tem que se referir ao ventos do céu, que é o masculino, nesse caso aqui contextual. Tá? Então, esses dois elementos são os antecedentes. Inclusive, o último antecedente é ventos do céu. E isso aqui tem uma outra regra, que é semelhante ao do português. Por exemplo, quando você põe assim, quando você põe, por exemplo, João, Teresa e Maria, de azul, foram à praia. Quem estava de azul? Esse de azul se refere ao último mencionado. Então, de todas as explicações, você vai verificar o último que foi mencionado. Então, vamos colocar assim. Pedro, André, Tiago e João, vírgula, que remava sozinho. Quem remava sozinho? O último mencionado, João. Então, na língua, acontece a mesma coisa. Você vai retomar aqui o último antecedente mencionado, que é os céus, e que ele casa com o masculino por causa da concordância quiástica. Assim, a gente entende que o chifre pequeno sobe de um dos ventos, que é o de um dos pontos cardeais, e não de um dos chifres. O texto hebraico não diz disso, não diz isso. No verso 9 não tem um dos chifres. Assim, a gente verifica que, da mesma forma que teve lá Roma pagã e Roma papal com a Europa, e a gente tem em Daniel 7 também, Roma pagã e o chifre pequeno como Roma papal, mesma coisa vai acontecer no capítulo 8. E aí, então, a gente vai ter um chifre pequeno que vai para o sul, Oriente, Terra Formosa, que é Roma pagã, expansão territorial, e a gente vai ter também um ataque de Roma papal ao príncipe do céu, às legislações de Deus, e assim a profecia segue o paralelo, e o paralelo nos ajudou a gente chegar a essa conclusão. O mais importante nesse quesito é o paralelo, além dessa questão hebraica aí, que ele sobe de um dos ventos. Que Deus abençoe vocês. Esse é o estudo de hoje. E aí vocês podem fazer os seus questionamentos. Tá valendo? Essa parte de saber de onde vem um dos chifres é muito importante. Na minha Bíblia, por exemplo, que é Almeida Revista e Atualizada, é isso mesmo. Aqui na minha fala de um dos chifres, mas eu já conhecia essa explicação do hebraico. Agora, eu tenho uma curiosidade apenas para falar, eu diria que seria uma coincidência interessante. Eu tenho o livro A Ilíada, tá aqui, ó, aqui em cima, que é aquela história de Homero, né, da Guerra de Troia, entre os gregos e os troianos.
E tem algumas coisas interessantes. Nessa Ilíada, Alexandre, né, de Troia, roubou Helena dos aqueus, lá dos gregos, e aí começou toda esta guerra. E na primeira vez que esse Alexandre aparece lá no terceiro canto, ele aparece, ó, primeiro que o nome dele é Alexandre, né? E segundo que ele aparece vestido numa roupa numa uma capa, né, digamos assim, que era um pelo de um leopardo. Isso é muito, muito interessante. E outro ponto também é que as Cimedes, né, dos gregos, né, Cimedes são caneleiras, né, que eles chamam. São as caneleiras, são de bronze. E os reinos dos gregos, né, e eles lá, né, na história toda, eles são conhecidos como os guerreiros do bronze. Alguns paralelos bem interessantes até que... Ah, E bem. esse livro, essa Ilíada, ela foi escrita ali por volta da época de Daniel, porque ela é de 700 antes de Cristo também. Então é mais ou menos ali próximo. Outra coisa que é legal, tem um historiador, cara, que ele menciona os reinos com os nomes. Assim, ouro, prata, bronze, ferro. Ele vai até Roma. É bem interessante. Tem um historiador, eu vou ver se eu acho esse texto aí. Acho que vai ser complexo, mas é bem interessante. Outra pergunta, outro questionamento aí? Então, o livro utilizado aí para a base dessa argumentação, dessas questões aí do hebraico e tal, que a gente usou, estudo sobre Daniel, ok? Frank Holbrook, que vai escrever não, vai juntar esses estudos, e o estudo propriamente dito desse chifre pequeno é feito por Gerhard Hazel. Hazel, ele era um cara violento, cara tremendo, fantástico, respeitado até hoje, de fora da igreja, e o cara morreu muito cedo, né? O cara é muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive a explicação do chifre pequeno, que vai falar das palavras visões, né? Razão e maré, que a gente vai ver aí no próximo estudo, ele é quem faz a abordagem. O cara é simplesmente fenomenal, tem muita coisa e muito, muito bem respaldado. O que ele fala tem muitos textos, e os textos que eu tirei foi ele que citou, obviamente. Aquelas fontes foi ele que citou, que eu não leio nem francês, não leio nem alemão, mal leio português, quanto mais, né? E aí, mais alguma pergunta? Eu queria só contribuir, boa noite a todos, em relação, eu estou lendo um pouquinho pausado, mas eu ainda estou lendo o livro, eu vou só mostrar aqui rapidinho esse livro, eu estou lendo aqui para vocês, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, Na Corte Celestial, em defesa do juiz investigativo de Marvin Moore, e ele justamente aborda essa mesma temática que o Éder apresentou aqui, dessa mesma forma, sobre essa questão dessa interpretação do Daniel 8. Glória a Deus. É bom citar essas fontes aí, né? O nome do livro, Na Corte Celestial, é isso? Isso, da Casa Publicadora, Na Corte Celestial em defesa do juiz investigativo. Marvin Moore. Então aí, digita no chat para ficar aí. Cristina, quer falar alguma coisa? Sim, Éder. Outra coisa, porque teria que ser uma pessoa, quer dizer, não uma pessoa, mas um sistema político e religioso, e aí apresenta como se fosse Epifânio uma pessoa, né? E outra coisa que eles consideram 3 anos e meio literais e não proféticos, né? Porque seria 1260 anos. E, além disso, Epifânio não teve uma projeção tão grande assim para ser considerado o cumprimento do chifre pequeno. Não, ele não teve projeção grande, não é? Não teve projeção tão grande, não teve projeção grande. Ele era um vassalinho de Roma, foi fazer um cirquinho lá em Jerusalém. E tem mais, eu quero falar uma outra coisa. Quando muda de quando muda de dinastias, nasce um outro. Vamos dar um exemplo. Chifre pequeno. Para nascer outro, em Daniel capítulo 7, chifre pequeno. Para nascer outro, sobe um outro, mas era um 11º, e caíram 3, não foi?
Mas ele está em Roma porque ele não saiu de Roma, ele ficou em Roma. Beleza. Vamos lá agora. Os 4 chifres notáveis sobem para os 4 ventos do céu. Correto? Correto. Aí fala que sobe um chifre pequeno de um deles. Chifre quer dizer uma outra dinastia. Mas não subiu uma outra dinastia. Ele era Seleucida. Ele continuava sendo chifre. Continuava sendo Seleucida. E os reis seleucidas foram vários. Ele só era mais um rei seleucida. Então não faz sentido dizer que sobe mais um chifre, se ele é o mesmo chifre seleucida. Deu para entender? O que nasce é um próximo. Se nasce um outro chifre, é um outro. É um outro, né? E não pode ser Antíoco Epifânio.